meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tudo certo. E hoje o vídeo é muito importante, não que os outros não foram importantes ou não tenham um carinho aí especial no meu coração, mas admito que esse tem mais que os outros vídeos, certo, gente? Por quê? Hoje eu quero falar para vocês de uma doença que afeta demais a qualidade de vida das pessoas, né, dos pacientes, e que muita gente não sabe que o tratamento dessa doença, sim, ele evoluiu, ele mudou, não só aqui no Brasil, mas mundialmente. A gente tem medicações que são seguras, com poucos efeitos colaterais, com resposta sustentada e que mudam a vida dessas pessoas aí 100%. Então esse vídeo tem que ser divulgado. Eu nunca pedi para vocês compartilharem aí nenhum vídeo, mas esse eu quero que vocês mandem ver em compartilhamentos, em mandar aí para todo mundo para a gente falar como mudou o tratamento, como melhorou o tratamento, como está de fácil acesso a essas medicações novas para o tratamento da psoríase, certo, gente? Que é uma doença bem comum. Então se inscrevam no canal e simbora para o vídeo. Mas antes de eu falar sobre essas medicações, né, os imunobiológicos, não tem como a gente fugir um pouquinho, muito breve aí, de entender como ocorre essa doença, né? Essa doença inflamatória crônica que é a psoríase, ou melhor, né, doença psoriásica. Esse é o nome atual adotado para a doença. Lá atrás, quando eu fiz especialização em dermatologia, se falava psoríase e foi a doença que mais mudou em relação a tratamento, tá? Graças a Deus, tá? Então por isso que eu falo que a gente tem que divulgar sim, que o tratamento ele tá moderno, ele tá novo, entre aspas, já tem um tempinho também essas medicações, mas são pouquíssimos divulgadas, tá? Então se estima aí que acometa de 1 a 3% da população mundial. Eu vou discordar, mas eu tenho que seguir, né, o que os estudos falam. Eu acho que é bem mais prevalente, mas pelos estudos é isso, certo? Eu aqui atendo demais e assim, trocando ideia com os colegas mesmo, dá pra ver que eles também atendem muita psoríase, então não é possível que só a gente atenda, né? Qualquer dermato aí atende muita psoríase, então eu discordo desses dados. Então, é uma doença inflamatória crônica, esse é o conceito aí que vocês têm que gravar. Ainda ela não tem cura, tá? Não, ela evoluiu muito no tratamento, mas se eu falar que ela tem cura, ela não tem. Mas eu vou falar qual que foi a virada de chave que ocorreu nessa doença com a vinda dos imunobiológicos, tá? Mas isso vai ser mais lá para o final do vídeo. Então, lá quando eu fiz dermato, se falava que era uma doença autoimune, ponto final. É uma doença muito estudada por ser muito comum, né, e afetar muito a qualidade de vida das pessoas e das suas famílias e afetar trabalho e tudo mais. Hoje o conceito atual da psoríase, então, como eu já comentei, o nome mudou, se chama doença psoriásica, e o conceito atual, que eu também acho que vai mudar aí daqui a uns anos novamente, é que não é só uma doença autoimune. A gente chama agora que a doença psoriásica é uma doença imunogenética. Por quê? Porque a gente sabe que ela vai ter duas causas importantes. Uma causa imune, muito importante, mas também ela tem esse braço aí genético muito importante. Então o conceito atual, se eu quiser definir a doença psoriásica, é falar que é uma doença imunogenética. Afeta principalmente a pele, é o órgão mais acometido, por isso quem vai falar muito de psoríase, de doença psoriásica, são nós dermatologistas, né? Mas qual que é o nosso medo? A gente sabe que daí, eu concordo agora com os dados, que em torno de 20 a 30% dos pacientes que têm psoríase, principalmente moderada a grave, né? Então um grau de acometimento mais difuso corporal, vamos falar assim, daquelas placas espessas, vão desenvolver o que a gente tem muito medo, que se chama artrite psoriásica. Ou seja, digamos que a doença, entre aspas, da pele, ela vai para as articulações. E a psoríase tem uma peculiaridade que ela adora acometer as articulações interfalangianas distais, que são essas aqui, ó, bem da pontinha aqui, ó, tá? E principalmente dos dedos das mãos. Pode acometer dedos dos pés, pode, qualquer região pode ser acometida. Mas o clássico, o típico da psoríase é acometer as interfalangianas distais, ou seja, a ponta dos dedos, principalmente das mãos. Mas pode pegar a coluna também, que é o esqueleto axial, e assim sabido também, gente, comprovado a associação da doença psoriásica com outras comorbidades, como a doença inflamatória intestinal, né? Então doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doenças nos olhos, como uveiite,
síndrome metabólica, né, que entra obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças psiquiátricas e geralmente os pacientes que eu atendo aqui no meu consultório, quase todos eles têm alguma comorbidade geralmente da parte emocional, ou ansiedade ou depressão, justamente porque acomete tanto a qualidade de vida, a pessoa sofre tanto preconceito pela desinformação das outras pessoas, por isso é que o meu papel aqui é passar uma informação e de qualidade de maneira acessível e fácil de todo mundo entender, que todo mundo acha que a doença é contagiosa e ela às vezes fica com um aspecto realmente muito exuberante e nas áreas muitas vezes muito visíveis, como cotovelos, joelhos, né, couro cabeludo. Então já ouvi relatos bem pesados que eu nem vou comentar aqui com vocês, mas de preconceito mesmo, né, por achar que a doença é contagiosa. E eu não estou aqui para fazer julgamento de ninguém, porque acho que o que falta é esclarecimento para a população em geral sobre a psoríase. Então, a psoríase não é contagiosa, gente, certo? Ninguém vai, sentei do lado de alguém no metrô, no ônibus, cumprimentei a pessoa. Psoríase não é contagiosa, não passa, não transmite para ninguém, correto? Vamos gravar isso e divulgar, gente? Acho que vai ser bom. Mas o vídeo começa agora, então, tá? Eu juro pra vocês, tá? Que eu queria muito pular essa parte. Não queria passar pra vocês porque é bem técnica, é bem médica essa parte. Daí eu tava, né, faço um esqueminha até, né? Eu quero falar sobre isso nesse vídeo, né? As minhas anotações estão aqui, ó. Que eu não posso esquecer de falar. Daí eu pensei logo em iniciar falando sobre os imunobiológicos. Acho que até tem um vídeo bem antigo, mas bem antigo mesmo. Eu nem vi esse vídeo, eu não vejo os vídeos que eu faço antigos, tá? Eu faço, posto e esqueço deles. Mas eu acho que tem um vídeo com o título que são imunobiológicos. Eu acho que é assim ou tá no Instagram algum post sobre isso. Daí eu ia falar, né, já começar o vídeo falando sobre esses remédios, mas ia ser uma coisa que ninguém ia entender literalmente nada, porque falar de imunobiológico já é uma coisa mais complexa, e se eu não falo o que é a doença psoriásica, como ela começa, como é que eu vou falar como esses medicamentos são tão eficazes e qual que é o alvo deles, onde é que eles agem, né? Eles são tão eficazes justamente por agirem onde a psoríase começa, né? E não nas vias lá do meio ou vias finais da patogênese da doença. Então eu vou ter que falar um pouquinho para vocês da patogênese, ou seja, como se desenvolve, como se inicia a doença psoriásica. Mas vou ser bem breve e vou tentar ser bem simples. Aqui eu pensando comigo mesmo, como é que falarei para eles sobre patogênese da psoríase. Já dei aula de psoríase, gente, e é bem complexo quando a gente fala até para outros colegas. Deve ser como é que eu vou simplificar uma coisa que é difícil na realidade, né? Mas daí acho que eu consegui. Vamos ver se vai ficar claro e vocês vão colocar nos comentários se vocês entenderam a patogênese, então, da doença psoriásica. Lembra no início do vídeo que eu falei que a psoríase, a doença psoriásica, né? Ela mudou de nome, né? E hoje o conceito atual é o quê? Que é uma doença imunogenética. Belezinha. A genética ainda eu não consigo mudar, beleza? Mas com o tempo eu acho que a gente vai conseguir sim, porque está tudo tão evoluído, está tudo tão rápido na medicina, que eu tenho quase certeza que sim. Até porque se achava, há muito pouco tempo atrás, que não existiriam nunca imunobiológicos, essas medicações aí, né? Elas já têm aqui uns bons 10, 11, 12, 13 anos, tá, gente? Não são uma classe novíssima de remédio, não. Tá? Só que ninguém quase conhece, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje, porque eu tenho um caso gravíssimo no sábado, grave mesmo pra caramba, e atendi na semana passada, aliás, 2 casos graves, né? De uma senhora no sábado e de uma paciente um pouquinho mais jovem, do sexo feminino também, na segunda-feira. Eu falei, gente, como o pessoal não sabe que existe imunobiológico, eu vou fazer um vídeo quando tiver tempo para falar. Então está aqui o vídeo. Mas vamos lá, fecha o parênteses aí e vamos voltar para o que interessa. Então, se eu tenho um braço muito importante imune nessa doença, o que a gente sabe disso? Que eu vou ter uma alteração nas células imunológicas, correto? Então, a gente sabe que umas células chamadas células T ficam ativadas demais na psoríase. Então, se descobriu por inúmeros estudos que a alteração inicial ela é imunológica. Então, o que são os imunobiológicos e por que eu gosto tanto e por que eles revolucionaram realmente o tratamento da psoríase. Então, eles são, desculpa a tosse, gente. Então, são medicamentos que eles vão atuar no alvo da doença, no caso, nos linfócitos T,
e nas citocinas inflamatórias da psoríase. Muito resumido isso aí, tá? Mas para ficar bem simples de entender. Ou seja, eu consigo barrar a doença e ter uma regressão de lesões em psoríase grave, moderada, aí de quase 100%. Vamos ser bem sinceros aqui, gente? Senão, né, não posso falar tudo que eu gostaria de falar, infelizmente. Mas a imensa maioria dos pacientes consegue a remissão das lesões em 100%, tá? Ou seja, o corpo pode estar todo cheio aí de psoríase, de placas de psoríase. Quando a gente inicia os imunobiológicos, isso não é demorado não, tá? Isso aí estou falando de meses, tá? Ou de uma, duas aplicações. O paciente retorna na consulta, ele está com outro humor, ele está sem depressão, ele está super bem, claro que cada caso é um caso, e a pele melhorou no mínimo, estou dando intervalo de 30 dias, no mínimo uma melhora de 70%, mas sendo muito, muito, muito para baixo, tá? Assim, a melhora, hoje em dia com os imunobiológicos, a gente chega assim a 100% de melhora das lesões. Claro que são remédios que a pessoa vai administrar por toda a vida, né? Já que, repito, a doença não tem cura, mas a gente consegue a remissão completa das lesões, ou seja, tem quase cura. É como se fosse uma hipertensão. Então, eu tomo remédio todos os dias, a minha pressão baixa, fica normal. Eu tenho diabetes, tomo remédio para diabetes, então minha glicemia, meu açúcar baixa, fica normal, e é como se eu não tivesse nada. Isso é a mesma coisa com a psoríase, as lesões zeram, muitas vezes aí, quase 100%, com os imunobiológicos, tá? Então, para vocês entenderem, são remédios que foram feitos que vão atuar no alvo da doença, tá bom? Podem ser proteínas de fusão, podem ser anticorpos monoclonais, então é de uma medicina mais avançada. E por que eu queria muito gravar esse vídeo? Que alguém poderia falar assim para mim: ah, são utilizados também para tratamento de outras doenças já há muito tempo, tá? Como doença de Crohn, como retocolite, como que mais? Na reumato usa demais, né? Nas artrites da vida aí usa demais. Então não é só na dermatologia, tá? Usa em várias aí especialidades. Até quando eu fazia dermato, né, apesar de já terem alguns imunobiológicos, não era muito inicial no Brasil. Mas eu sou novo, gente, tá? Não tô entregando idade aí não, porque eu me formei cedo. Se falava que o futuro da medicina eram essas medicações imunobiológicas, né? Mas não são o futuro, né? Hoje a gente vê que para qualquer doença, seja de pele ou não de pele, a indústria farmacêutica e os medicamentos estão sendo muito voltados para o alvo das doenças, né? Pela segurança, pela facilidade e por tudo, né? Então, digamos que a gente tem remédios tradicionais para a psoríase, que eu não estou aqui para julgar, mas eu diria que eles são bem retrôs. Se eu tenho uma classe de medicamentos novas, melhores, mais eficazes, por que eu vou ficar numa coisa que eu vou ter mais efeito colateral, que eu não vou ter uma resposta sustentada, que o meu paciente não vai se sentir bem muitas vezes? Claro que cada caso é um caso, né? A gente tem indicações de imunobiológico, tem contraindicações, mas as contraindicações são pouquíssimas, é muito raro. Acho que até hoje, quem chegou até mim aqui, nenhum paciente não podia fazer uso de imunobiológico, tá? Todos podiam iniciar e estão muito bem, obrigado, eu fico mega feliz, tá? Mas por que eu quis falar isso? Sim, são remédios que são muito caros, só que no Brasil, e isso é o único país do mundo que ocorre aqui no nosso, desde sempre, tá? Como é que a gente consegue os imunobiológicos? De duas maneiras. Então, vamos supor que o paciente ele tenha convênio médico. É via o seu plano de saúde, via operadora de saúde. E está no rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, ou seja, o convênio não pode negar a medicação para o paciente. Claro que vai ter um relatório médico, vai ter a sua indicação, eu escolhi esse imunobiológico por causa disso, já que tem vários aí, né? Nós temos cerca de 10, 11 imunobiológicos para psoríase aqui no Brasil, bastante, né? Então o convênio ele não pode rejeitar, ele não pode negar, porque se a ANS determinou que é obrigatório, encerrou o assunto, ponto final. Meu paciente ele não tem convênio. Daí que eu falo que, às vezes muita gente critica o Brasil, mas não dá para criticar isso não, que tem pacientes que moram nos Estados Unidos, que moram na Europa, tem um que mora na Austrália também, e para eles eu não consegui entrar com o imunobiológico, logicamente, né? Porque eles não residem aqui no Brasil e nesses outros países eles teriam que pagar pela medicação. E eu não vou nem entrar em valores porque realmente são muito, muito caros, tá? Então, vamos supor, o paciente não tem convênio, como é que ele vai
pegar essa medicação mediante um laudo bem feito, né, mantendo a ética médica, né, que é uma coisa que eu prezo muito, né, e o paciente tendo indicação de imunobiológico, que é a indicação principal, psoríase moderada a grave, ou com artrite psoriásica associada, ele consegue retirar também via Sistema Único de Saúde, via SUS, ou seja, totalmente gratuito. Então não vai desembolsar nada, sabe, gente? Então tem que ser divulgado. Vocês vão compartilhar esse vídeo aí, vocês têm que me ajudar a fazer uma força-tarefa para os pacientes saberem, para as pessoas de modo geral saberem que a psoríase não é uma doença contagiosa, que ainda não tem cura a psoríase, mas que ela tem tratamento e tem remissão praticamente completa das lesões e que sim, mesmo eu tendo a doença, eu consigo ter uma vida normal. Porque eu seria hipócrita se eu falasse que quem tem psoríase vem aqui no meu consultório e fala que tem vida normal. Não. A grande maioria chora aqui comigo, a grande maioria me conta umas histórias que nem eu comentei, bem punks, assim, que eu não vou contar pra vocês. Então afeta o emocional demais. E se eu não tô bem emocionalmente, minha saúde mental não tá boa, eu não vou conseguir ser um bom pai, um bom marido, não vou conseguir trabalhar direito, entendeu? Então não é, é só uma doença de pele. Não, eu fiz o vídeo inteiro e até ficou longo demais, justamente falando da associação da psoríase comprovada por 10.001 artigos científicos sérios com outras doenças graves também, do nosso medo, que é essa doença de pele, entre aspas, migrar para as articulações, e quando dá artrite psoriásica, ela deforma as articulações. É muito grave, né? E sem contar nesse constrangimento e nesse preconceito que essas pessoas sofrem. Tá bom, gente? Então, pessoal, até suspirei aqui, né? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Conto com vocês para me ajudar na divulgação. Tenha uma ótima semana, certo, galerita? Fiquem com Deus, acho que isso é o mais importante, a gente fazer o bem e ajudar os outros, né? Com Deus no comando sempre. E sim, quando eu falo de psoríase eu me emociono sempre, não tem como, né? E eu fico chateado, né? Sim, por um lado, que eu acho que todos os órgãos aí, falando da SBD, né, Sociedade Brasileira de Dermato, não estou criticando, tá? É muito fácil criticar quando não se está lá, não é isso. Mas eu acho que sim, poderiam se abordar esses temas na mídia, nas propagandas de televisão, no esclarecimento da população geral, né, Ministério da Saúde, fica a dica, né? Porque quem está trabalhando com essa doença sabe como é difícil e como os pacientes chegam até nós, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijão e até o próximo.